mesmo que esse dia nunca vai chegar, parece mesmo que suas promessas... Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A palavra de Deus está dizendo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O que nós podemos entender? Meus amados, entendemos que nós estamos num processo de construção. Nós somos uma obra inacabada, mas a Sagrada Escritura nos garante que essa obra será concluída, essa obra será terminada. Então nós estamos num processo de edificação da parte de Deus para as nossas vidas, tá certo? Mas, pastor, o que cabe, qual deve ser meu procedimento, meu comportamento diante dessa obra que o Senhor está realizando em nós e que ainda não foi terminada? Será terminada, mas ainda não foi. Como eu devo proceder? Aí peço que você, abrindo sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 1, no versículo 27, ele diz: olha, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Enquanto essa obra do Senhor em nossas vidas, enquanto essa edificação das nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus, não se conclui, enquanto nós estamos nesse processo de construção, processo de edificação da parte de Deus em nossas vidas, o apóstolo Paulo orienta os filipenses que nós devemos viver, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Quer dizer isso aí? Nós devemos viver de forma que não escandaliza o Evangelho do Senhor Jesus. Nós devemos viver de modo que valoriza o sacrifício do Senhor na cruz pela minha vida e pela sua vida. Nós devemos valorizar o sacrifício, dignificar a obra do Senhor na cruz. Então, nesse processo de construção da nossa vida espiritual, nós precisamos viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de forma que não venha escandalizar, de forma que não venha ridicularizar, de forma que não venha banalizar, tornar em vão o sacrifício de Cristo em nossas vidas. Então, esse é o primeiro ensinamento que nós aprendemos, o apóstolo Paulo orientando a igreja dos Filipenses. E nós temos uma outra situação que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Lá no versículo 5 do capítulo 2, ele diz o seguinte: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse, pastor? Olha o que diz aqui: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, diz o texto sagrado, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Então o apóstolo Paulo está orientando aos filipenses: olha, vocês estão num processo de construção. Deus está construindo na vida de vocês uma vida espiritual. Então vocês vivam de forma que dignifica o Evangelho do Senhor. E vocês tenham em vós, desenvolver em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, se humilhou e se tornou obediente até a morte. O que nós precisamos fazer então? Nós precisamos nos esvaziar do nosso orgulho, nos esvaziar das nossas vaidades, da nossa soberba. Nós precisamos aprender a nos humilhar, precisamos aprender a nos esvaziar, a nos humilhar, a obedecer principalmente. O Senhor está construindo em nós, edificando em nós a nossa vida espiritual, e nós não podemos ter um comportamento diferente do Senhor, um sentimento diferente daquilo que o Senhor quer fazer, está tentando fazer em nós. Se Ele, como Deus, não usurpou o ser igual a Deus, Ele se esvaziou, assumiu a forma humana, se humilhou, se tornou servo. Nós precisamos aprender a servir. As pessoas têm dificuldade em servir. Quer que o Senhor faça a obra na vida delas, mas são orgulhosas, são vaidosas, soberbas, não se humilham, não querem servir, não são obedientes. Então a obra se torna difícil na vida dessa pessoa. Então, para que essa obra seja concluída em nossas vidas, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos estar conectados com o Senhor, precisamos estar ligados com aquilo que o Senhor
com o sentimento do Senhor, com a vontade do Senhor, com a palavra do Senhor, que é o sentimento, é a vontade dele escrita para nós. O que mais, pastor? Nós precisamos desenvolver em nós a nossa salvação com temor e tremor. Nós precisamos ser pessoas tementes às coisas de Deus. Não podemos banalizar. O apóstolo Paulo continua aqui no capítulo 3, ele dizendo assim, ter cautela, nós precisamos ter cautela. No capítulo 3 ele diz assim, olha, versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Nós precisamos ter cautela com os maus obreiros, com os falsos profetas, a falsa circuncisão é o falso ensinamento. Então nós precisamos ter cuidado nesse processo de crescimento espiritual que o Senhor está desenvolvendo em nós. Nós temos que ter cautela, nós temos que ter prudência com os falsos profetas, porque ele diz, lá no versículo 18 do capítulo 3, ele orientando aos filipenses, ele diz assim, olha, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles, os maus obreiros, os falsos profetas, os que trazem falsos ensinos, diz assim, o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles é a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então nós estamos num processo de desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual. Tá, e nós temos que ter cuidado com os falsos profetas, com os falsos ensinos, porque eles estão no meio de nós. Já andavam naquela época e continuam andando no nosso meio. O apóstolo Paulo diz que eles são perdidos, né? O Deus dele é o próprio ventre e a glória dele é infame, só se preocupa com coisas terrenas. Então os falsos profetas, os maus obreiros, eles ao invés de levar a sua vida espiritual apontando para Cristo, fazendo com que você olhe para Cristo, olhe para o alto, ele vai, com as suas falsas doutrinas, fazer com que você fixe seus olhos nas coisas terrenas, te prenda essa terra, com coisas materiais, só isso, só vamos focar nessas coisas, porque o vento, a glória deles, a perdição, o Deus dele é o seu ventre, eles só se preocupam com coisas terrenas. Então nossa vida espiritual está sendo edificada, mas nós precisamos ter cautela, cuidado com essas coisas. Aquele obreiro, aquele mau obreiro, ele vai tentar te prender nessa terra, ele vai tentar te fazer com que seus olhos estejam presos às coisas dessa terra, te fixar nessa terra. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos olhar para o alto, nós devemos olhar para Cristo, é de lá que vem nosso socorro, é de lá que vem a nossa salvação. Nós precisamos nos acautelar com essas coisas. No versículo 13 do capítulo 3, ele, depois de orientar, ele diz o seguinte, olha, gente, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele está dizendo o seguinte, olha, nós não podemos julgar que nós sejamos já uma obra completa, uma obra pronta. Não, nós estamos em processo de construção. Há muita coisa ainda a ser realizada em nossas vidas. Há muita coisa. Nós ainda estamos na fase bruta da edificação do Senhor. Ainda muitas coisas que precisam mudar na nossa vida, muitas coisas que precisam ser alteradas, modificadas, nós precisamos reconhecer, nós precisamos voltar atrás, precisamos nos arrepender, precisamos diariamente pedir misericórdia ao Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, ou seja, ainda não alcancei essa perfeição. Eu estou orientando vocês algo que nem eu ainda alcancei. Mas ele diz o seguinte, mais uma coisa eu faço, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, eu também não fico preso às coisas do passado. Errei, fracassei, me decepcionei, me frustrei, mas eu não faço disso uma areia movediça para perder minha vida. Eu esqueço dessas coisas que para trás vão ficando. Por quê? Porque ele diz aqui, e avançando para as que estão diante de mim. Ele fala assim, olha, eu vou prosseguir, eu não posso ficar preso ao passado. Eu falei, eu errei, pedi perdão, me arrependi, o Senhor me perdoou, então agora eu vou avançar. Existe um alvo a ser conquistado, existe um alvo para eu chegar, existe um prêmio me aguardando. E eu não posso ficar preso aos meus fracassos,
eu não posso ficar preso aos meus erros, às minhas falhas. Obviamente que diante de todos os erros, fracassos e falhas da minha vida, eu tive que me arrepender, sinceramente, diante de Deus, pedir perdão. Mas agora eu tenho que prosseguir, eu não posso parar, eu tenho que avançar, não ficar preso às coisas do passado, às derrotas, fracassos. Eu preciso esquecer essas coisas, senão eu vou pensar que eu sou uma obra que não tem mais jeito. Senão eu vou pensar que eu sou uma obra que não tem mais como acabar. É aquele esqueleto de uma obra abandonada, que não tem mais jeito, que o construtor não vai dar mais fim a ela, não vai concluí-la. Não é isso. A Bíblia diz que aquele que começou, ele vai terminar a obra em nossas vidas. Nós é que não podemos parar, nós não podemos ficar presos aos nossos fracassos do passado, mas levantar nossos olhos, prosseguir, avançar, porque ele diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para o que está diante de mim. Existe uma caminhada, existe um percurso, existe uma estrada que eu tenho que atravessar. Quando o povo hebreu saiu do Egito, da escravidão, da humilhação, para chegar na terra de Canaã, a terra prometida, eles tiveram um deserto para atravessar. Eles tiveram erros e acertos, e só 2 daqueles que saíram do Egito chegaram do outro lado, porque o resto foram fracassando, foram presos às coisas da terra, foram presos à escravidão do Egito, saíram da escravidão, mas a escravidão continuou dentro do coração deles, e nós não podemos ficar presos a essas coisas. Nós temos que entender que o Senhor está produzindo em nós uma construção de uma vida espiritual e que nós precisamos prosseguir, travar o bom combate da fé, né? Avançar, como diz aqui, né? Caminhar, lutar, há um alvo, há um prêmio nos aguardando. Por isso, lá no versículo 3, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, olha, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, nós já atingimos um nível de construção. Você já está num nível de construção espiritual que o Senhor está realizando na sua vida. Eu já estou no nível de construção espiritual que Deus está realizando na minha vida. Cada um está num nível diferente. E o apóstolo está dizendo, então andemos de acordo com esse nível. Ou seja, não regrida, não retroceda, não volte, né? Não baixe desse nível. Continue caminhando. Você não deve voltar atrás, mas caminhar, continuar caminhando, continuar avançando, continuar lutando, continuar travando o bom combate da fé, porque há um alvo, há uma meta para nós. E esse alvo é Cristo Jesus. E há um prêmio nos aguardando, que é a nossa salvação. E nós precisamos avançar. E as lutas vêm, as dificuldades vêm, faz parte da vida. O apóstolo Paulo diz lá no capítulo 4, olha, ocupe a sua mente com o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, com aquilo que edifique. Não deixe sua mente focar nos problemas para você não parar, você tem que prosseguir, avançar. Se você parar nos problemas, você vai se estacionar, vai ficar preso a eles. Então tire os olhos dos problemas, tira os problemas da sua mente e coloque coisas que são boas, coisas que edificam, coisas que fazem com que você continue caminhando. E ele vai orientando os filipenses nessa construção espiritual, nesse caminhar espiritual. Ele diz assim, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Nesse processo de construção da nossa vida espiritual, nós vamos passar por muitas lutas, nós vamos ser humilhados, vamos ser honrados, vamos ter fartura, vamos ter abundância, vamos ter escassez, vamos passar por altos e baixos. Mas ele diz, aprenda a viver, né? Aprenda a viver e não ande ansioso por essas coisas. Coloque tudo isso diante do Senhor, né? E a paz de Deus vai trazer paz no seu coração. A paz de Deus que excede todo o entendimento, como ele diz, né? Ela vai guardar a sua mente em Cristo Jesus. E ele diz, e meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, meus amados, nós estamos num processo de construção. A obra não foi feita ainda, está sendo realizada, está em processo de edificação. Mas nós temos uma garantia, aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Por isso, ande de acordo com o que já foi alcançado. Parta desse nível para cima, certo? Não dê um passo atrás. Tem as lutas, dificuldades, decepção, frustração. Você vai encontrar os maus obreiros pela frente, tenha cuidado com eles, mas viva de forma digna do Evangelho do Senhor Jesus. Não escandalize o Evangelho, né? Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Se esvazie de você mesmo, do seu orgulho, da sua soberba, das suas vaidades, né? Seja um servo
um servo fiel ao Senhor, seja um servo obediente a Deus. Tenha cautela com as coisas erradas que estão sendo ensinadas por aí, ao invés de edificar a sua vida, ao invés de fazer com que os seus olhos se voltem para Deus, vão prender seus olhos nas coisas dessa terra. São os falsos obreiros, são aqueles que só pensam nas coisas da terra, né? E nunca pense que você já está pronto. Nunca pense que você já atingiu a perfeição. Nós estamos num processo de crescimento. Por isso precisamos prosseguir, por isso precisamos avançar. Porque Cristo é a nossa salvação. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso plano. Que Deus te abençoe com essa palavra e que você possa meditar nela, que você possa pedir ao Espírito Santo que te esclareça sobre tudo isso que foi falado aqui, que você tenha um entendimento do que Deus quer da sua vida, porque você está em processo de construção, mas Deus há de completar essa obra.